A paz do Senhor a todos, meus irmãos, mais uma vez aqui com o canal Despertai. E hoje vamos falar sobre a promessa de Deus. Quem é esse povo de Deus que recebe essa promessa? Infelizmente, a gente está vendo muitos homens aí de Deus se desviando e trazendo cada dia mais ensinamentos que são assim, tão escancarados. E escancarados no mau sentido, né? São tão assim fracos, a heresia está tão escancarada que fica até ser engraçado dizendo que existe uma promessa para pessoas que são descendentes de Abraão segundo a sua carnalidade, segundo o seu sangue. E hoje eu vou mostrar claramente para vocês, e vocês podem conferir isso com as escrituras, que não existe nenhuma promessa para os que são da carne, ou seja, da linhagem sanguínea de Abraão, e permanecem apenas pela linhagem sanguínea de Abraão. Nós vamos perceber que em Romanos, Paulo vai falar que a fé ela veio antes da lei. E isso já determinava que a fé viria a ser o modo do qual Deus salvaria todos os homens. E esses homens que seriam salvos pela fé, porque creram, seriam chamados filhos de Abraão, e não os filhos de Abraão segundo a carne, ou segundo a aliança da circuncisão, que é o que nós conhecemos hoje como o Israel, que ainda perdura nos dias de hoje. Bom, em Gálatas 4, a partir do verso 21, São Paulo ele vai trazer um entendimento sobre duas Jerusaléns. Uma Jerusalém que existe nos céus e uma Jerusalém que também existe hoje, até hoje, no mundo, aqui na terra. Essa Jerusalém que nós conhecemos hoje, da qual Cristo participou dela, da qual nós tivemos os patriarcas e por aí vai. Então existem duas Jerusaléns. E essas duas são tipificadas em duas mulheres. E essas duas mulheres, ou seja, essas duas cidades, ou seja, essas duas alianças que também Paulo vai tratar, elas geram seus filhos. E o interessante é que São Paulo vai dizer que cada uma gera um tipo de filho. Eu quero ler com vocês para que não fique apenas nas minhas palavras, mas que a Escritura possa emanar o seu próprio entendimento. Gálatas 4, a partir do verso 21. Dizei-me vocês, os que querem estar sob a lei, vocês não leem ou não ouvem o que diz a lei? Paulo está tratando aqui diretamente para as pessoas que são judeus, judeus segundo a carne, israelitas, e ele está dizendo, vocês mesmos que querem estar debaixo da lei, debaixo da primeira aliança, vocês não entendem, não ouvem o que a própria aliança diz sobre vocês ou sobre nós? Ele vai continuar. Verso 22. Porque está escrito que Abraão teve quantos filhos? Dois. Um era filho de uma mulher escrava e outro de uma mulher livre. E aqui já começa todo o desenvolver. Ele vai dizer: o filho da escrava nasceu segundo a carne, isto é, segundo a força de Abraão, segundo a perseverança de Abraão. Nós sabemos que o primeiro filho dele, Ismael, não é contado por Deus como filho de Abraão. Quando Deus manda Abraão sacrificar Isaac, ele vai chamar Isaac de seu único filho. E nós sabemos que antes de Isaac, Abraão teve quem? Ismael. Mas para Deus, os filhos segundo a carne não são contados como filhos. Então ele vai dizer: mas o filho da escrava nasceu segundo a carne, e o da livre foi mediante a promessa. Por quê? Porque Deus deu uma promessa a Abraão que faria dele, da descendência dele, uma multidão de pessoas, uma multidão de nações. Multidão de nações. E quando Deus diz isso, Abraão, ele não sabia como isso ia ocorrer. Mas Deus apareceu para Abraão, comeu com ele e disse: olha, daqui a um ano eu vou aparecer novamente a você. Você vai ter um filho, seu nome será Isaac. E neste tempo Deus aparece de fato. Abraão tem um filho segundo a promessa de Deus e não segundo o esforço dele. E olha só, verso 24 diz: estas coisas, ou seja, essas duas mulheres, esses dois filhos, esses dois nascimentos, são o quê? Alegorias ou tipologias. Ele vai desenvolver. Porque estas mulheres são duas alianças. Nós vemos que, por mais que muitas pessoas digam que Deus teve muitas alianças, todas essas alianças estão debaixo dessas duas alianças. Qual? A primeira aliança feita no Monte Sinai, do qual houve um casamento de Deus com o povo, e a segunda aliança feita em Cristo, que é também chamada de aliança eterna. E depois dessa aliança, nenhuma aliança haverá com ninguém e com nada. A última aliança, da qual recapitula em si todas as alianças, chamada de aliança eterna, é a aliança que Cristo faz
com 11 homens, sendo ele o 12º, tratando das 12 tribos de Israel, do qual são desenvolvidas no mundo, e é o corpo místico de Cristo em todas as eras, reunindo todos os homens. Então vamos lá. Essas duas coisas, ou seja, esses dois nascimentos, essas duas mulheres são alegorias, porque essas mulheres são duas alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para escravidão. Olha só, aqueles que estão debaixo da lei são gerados para a escravidão. E esta é Agar. Ele vai dizer, ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia, corresponde a Jerusalém que existe hoje, ou a Jerusalém atual. E esta gera filhos em escravidão. Olha só que interessante. Ela está em escravidão com seus filhos. Então, se há duas cidades, uma nos céus e uma debaixo, esses filhos que permanecem nessa primeira aliança, com os rudimentos da primeira aliança, com o entendimento da primeira aliança, com os olhos da primeira aliança, estão debaixo de quê? De escravidão e, consequentemente, de maldição. Porque todo aquele que não cumpre os preceitos da lei, isto é, maldito. Então vamos lá. Mas, a Jerusalém lá de cima é livre, o qual é a nossa mãe. Ora, quando ele vai dizer que é livre, é pelo simples fato de Agar ser uma mulher livre. Aliás, de Sara ser uma mulher livre e Agar ser uma escrava. Então, os filhos da escrava, consequentemente, estarão debaixo de escravidão. É uma tipologia para os judeus que ainda permanecem debaixo da primeira aliança. E ainda é uma tipologia para todo aquele que quer participar de uma aliança com Deus e vai direto à primeira aliança, aos preceitos da primeira aliança. Então, olha só, ele vai continuar. Porque está escrito e vai citar Isaías 54. Alegra-te, ó estéril, você que não deu à luz, exulta e clama, tu que não está de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada do que os da que tem marido. Ou seja, Agar tinha mais filhos do que Sara. Sara ainda não tinha gerado Isaac. Aí ele vai dizer, né? Verso 28. Vocês, porém, meus irmãos, ou seja, aqueles que creem, que estão recebendo essa carta, são filhos da promessa, como Isaac. Ou seja, nós somos gerados de uma palavra lançada espiritualmente. Assim como Isaac foi lançado através da palavra que Cristo pronunciou a Abraão, assim a palavra do Evangelho gerou filhos livres, segundo uma nova aliança, uma aliança eterna, da qual a nossa mãe é Jerusalém do Alto, a nova Jerusalém. Ele vai dizer, verso 29, como porém, de outrora, o que nasceu segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também ocorre agora. Porque nesse momento dessa carta, os homens judaizantes, ou seja, aqueles que queriam colocar os preceitos da primeira aliança em um fardo para aqueles gentios que estavam crendo, eles são chamados aqui de perseguidores destes que são filhos de quem? Da nova aliança, da nova Jerusalém, daqueles que têm uma nova lei. Não uma nova lei no sentido de contrária à primeira, mas uma lei que ela é manifesta, ela conclui tudo que a primeira aliança aponta e ela também aperfeiçoa. Essa também é uma grande diferença entre as duas alianças. Então, a nova aliança em Cristo, ela é uma que recapitula tudo que a primeira aliança apontava e ela também consuma aquilo que a antiga aliança não podia fazer. Ela aperfeiçoa os homens através de quem? Do Espírito Santo de Deus. Então, perceba que assim como Ismael perseguiu Isaac, assim também estes homens que são filhos da primeira aliança, que permanecem na primeira aliança, também perseguem quem? Aqueles que são da segunda aliança. E ele vai dizer, contudo, o que é dito acerca disto? Ele vai dizer, o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e o seu filho. Escute bem. Lance fora a escrava e seu filho. Porque de modo nenhum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, meus irmãos, nós somos filhos não da escrava, mas da livre. O que é que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo que em nenhum momento, nem essa Jerusalém que existe hoje, nem os filhos da primeira aliança, ou seja, que querem permanecer debaixo dos preceitos e das indicações da primeira aliança, vão ser salvos, vão ter herança. De forma nenhuma. A herança é para Isaac e aqueles que, conforme Isaac, são gerados pela palavra da fé. Então não existe promessa
para os filhos de Abraão, segundo o sangue, que permanecem debaixo da mesma aliança antiga. Se eles não migrarem de uma aliança para outra, infelizmente, eles serão condenados pelos seus próprios pecados, porque só é salvo dos seus pecados quem crê que Cristo pagou por um pecado que é dele. Então, meus irmãos, não existe um texto na Escritura que trate de uma promessa para aqueles que ainda são carnais. Pelo contrário, essa promessa trata sim para eles, mas para que eles se convertam e mudem de Ismael para Isaac. E como é que ocorre isso? De uma migração de aliança. E para finalizar, nós vamos ter o texto de Romanos 11, onde Paulo vai tratar praticamente do mesmo assunto. E ele vai dizer que por mais que uma pessoa nasça de uma oliveira boa, ele é natural aquela oliveira. Se ele não permanecer tendo frutos, ou seja, se ele não crer, ele é cortado, ele é lançado fora. Mas se esse que era natural da oliveira é cortado porque não creu, e ele crê, ele é enxertado novamente na sua própria oliveira. Então, meus irmãos, só existe um povo de Deus, o Israel de Deus, e só existe uma herança, aqueles que vão herdar segundo Cristo, porque Cristo é o descendente de Abraão. Então, meus irmãos, um grande abraço para vocês e fiquem na paz de Deus. Amém.